Segunda-feira, 10 de agosto, você confere no seu Jornal da Rede. Terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia. Pedido de Flávio Bolsonaro é negado para visitar o pai. Cachorro da raça Pitbull salvou a própria família após enfrentar uma onça parda em São Paulo. Nova lei estabelece regras para a guarda compartilhada de animais de estimação entre casais. Tem novidade na Rede Alto Tietê. E seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Um forte terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda, com epicentro no estado de Chocó, e causou uma destruição, feridos, pânico em diversas cidades do país. O abalo foi sentido na capital Bogotá, onde sirenes tocaram e prédios balançaram, além de países vizinhos como Equador e Venezuela. Segundo o governo local, o estado de Chocó foi registrado ali danos significativos, incluindo estragos na Catedral Basílica Metropolitana de Manizales. As autoridades avaliam os danos e monitoram o risco de réplicas, mas o sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos informou que não há risco de ondas gigantescas. Vamos vir já para o Brasil, que a gente tem muita notícia por aqui. Olha só, o senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nesse domingo em que aparece chorando enquanto escreve uma carta para o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após ter seu pedido de visita negado pelo Supremo Tribunal Federal para o Dia dos Pais. A defesa havia solicitado uma autorização excepcional para o encontro familiar, mas o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido, citando a suspensão temporária de visitas e a punição imposta a Flávio, proibido de visitar o ex-presidente por 90 dias após divulgar uma carta nas redes sociais. Na correspondência, o senador relatou à distância, comentou o andamento de sua campanha presidencial e classificou a proibição como uma medida desumana. Já visto que tem muitos locais que tem saidinha temporária de Dia dos Pais, né? Vamos ver como é que vai ficar as próximas comemorações aí. Vamos falar agora do colombiano Marco Antônio Heredia Viveros, que é ex-marido da ativista Maria da Penha. Ele foi preso preventivamente nesse domingo em Natal, no Rio Grande do Norte, após descumprir medidas protetivas ao conceder uma entrevista sobre as tentativas de feminicídio. A prisão foi decretada pela Justiça do Ceará a pedido do Ministério Público, após o investigado violar restrições impostas desde 2024 que o proibiam de divulgar informações sobre o processo, o nome ou a imagem das vítimas. O caso histórico aconteceu em 83, quando Maria da Penha sobreviveu a 2 tentativas de homicídio que motivaram a criação da lei federal que leva seu nome, a qual completou 20 anos de sanção na última semana. E tem um filme assim falando da história e da trajetória dela, né? Ela sofreu muito, gente. Bom, a gente viu aí que não importa quanto tempo se passe, né? Tem coisa que marca por uma vida toda. Falar em violência contra a mulher, né? A Operação Lilás, realizada entre sexta e domingo em todo o estado de São Paulo, como parte das ações dos 20 anos da Lei Maria da Penha, resultou em 164 prisões em flagrante de agressores e na captura de 26 foragidos da Justiça. Na capital, a Patrulha SP Mulher Segura realizou 240 visitas a vítimas acompanhadas pela rede de proteção, sendo 196 à distância e 44 presenciais. O balanço estadual da segurança pública aponta que entre janeiro e junho desse ano, o número de autores detidos por violência doméstica cresceu 25,7% na comparação com o mesmo período que 2025. E que sejam seguidos aí mais visitas e mais combate a tanta violência contra a mulher, né? Olha só, a Defesa Civil do Estado de São Paulo desmobilizou nesse sábado o gabinete de crise após 3 dias de atuação integrada, período em que registrou 17 ocorrências sem vítimas e enviou 28 alertas via Cell Broadcast para 39 municípios e regiões do litoral. É por causa dessas ventanias, né, e tudo mais. Embora a estrutura especial de pronta resposta tenha sido encerrada, o órgão continua monitorando as condições meteorológicas devido à chegada de uma nova frente fria que traz chuvas, queda nas temperaturas e ventos moderados ao estado. Você com certeza já sentiu essa diferença, porque eu de casaco aqui já senti também. Vamos falar de uma notícia agora que, nossa, resultou assim num salvamento, viu?
Um cachorro da raça Pitbull salvou a própria família após enfrentar uma onça parda que invadiu uma residência no condomínio Itaguaçu, no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, na madrugada da última quinta. O animal, chamado Ragnar, interveio enquanto o felino circulava pela casa, impedindo que o ataque alcançasse os moradores. O cão sofreu graves ferimentos, levou 32 pontos e perdeu os movimentos do lado esquerdo do rosto, enquanto a família criou uma vaquinha online que já arrecadou mais de R$21 mil para custear o tratamento veterinário. As secretarias municipais do Verde e de Segurança Urbana informaram que a Guarda Civil Metropolitana não foi acionada no momento, mas que a divisão da fauna silvestre apura os fatos. Nossa, que coisa! Muitos condomínios, muitos locais próximos à vegetação, né? Aos locais que esses animais vivem. Então acaba acontecendo esse choque entre as duas partes, né? A cidade e a natureza junto. A onça não tem culpa, ali seria o habitat dela, né? Mas o cachorro prontamente acabou salvando aí seus familiares, né? E um homem de 24 anos foi preso em flagrante na manhã desse domingo, Dia dos Pais, após confessar ter matado, as próprias filhas de 3 e 5 anos de idade no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo, em pleno Dia dos Pais, uma barbaridade dessas. Olha só, policiais militares foram acionados e encontraram as crianças já sem vida no local, sendo o caso registrado no 101º Distrito Policial, no Jardim das Embuias. A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal para esclarecer os fatos. Que barbaridade! Olha, esse homem, ele falou para a ex-esposa que seria a última vez que ela veria os filhos, e as crianças estavam acostumadas a ficar com a ex-sogra, né? Deus, assim, a gente vê cada coisa acontecendo, né? E com crianças de 3 e 5 anos de idade, as próprias filhas. Bom, vamos vir para o Alto Tietê? A Guarda Civil Municipal de Guarulhos prendeu 4 homens e uma mulher e apreendeu 1.158 porções de entorpecentes e recuperou 2 motocicletas com registro de furto durante ações realizadas entre os dias 5 e 6 de agosto em diferentes regiões da cidade. As operações envolveram equipes da ROMU, Inspeções Ambiental, Leste e Norte e da Coordenadoria Operacional, resultando na apreensão de drogas no Jardim Gracinda, Morro do Amor e São João, na captura de um foragido por roubo no Água Chata e na recuperação de veículos irregulares na Vila Flórida e no Marmelo. Todas essas ocorrências foram apresentadas à Polícia Civil. Já que a gente está falando de prisões, aí a GCM de Ferraz de Vasconcelos prendeu uma mulher por tráfico de drogas durante uma ação realizada na última segunda numa área de ocupação irregular às margens de um córrego, na divisa com o bairro paulistano de Guaianazes. A ocorrência teve início após uma denúncia de ocupação indevida, momento em que os agentes abordaram a suspeita, que assumiu comandar o posto de venda há cerca de um mês, e apreenderam 155 porções de crack e R$ 685 em dinheiro. O comandante da GCM, Cleverson Ramos, ressaltou a importância da participação popular por meio de denúncias por patrulhamento preventivo e o combate à criminalidade no município. Já que a gente está em Ferraz, olha, a GCM também, por meio da equipe da Guardiã Maria da Penha, prendeu em flagrante na última terça um homem acusado de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, resistência e descumprimento da medida protetiva lá no bairro do Tanquinho. Segundo o registro policial, o agressor perseguiu a ex-companheira até uma unidade de saúde, onde a agrediu com um soco e tentou enforcá-la antes de fugir. Localizado posteriormente pela GCM em frente à residência da vítima, o suspeito resistiu à prisão e feriu um dos agentes, sendo conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a prisão foi ratificada e representada sua conversão em preventiva. Agora a gente vai dar um pulinho lá em Itaquaquecetuba, porque a GCM de lá também teve ali seu trabalho em conjunto, ainda com a fiscalização de posturas e a Defesa Civil, apreendendo na última quarta uma retroescavadeira e um caminhão utilizados numa movimentação irregular de terra lá no bairro Maria Rosa 2. Durante a vistoria numa área de congelamento, os agentes constataram uma escavação sem autorização que deixou o talude exposto e gerou um risco à população e aos imóveis vizinhos. O responsável recebeu um auto de infração, multa superior a R$ 11 mil e o imóvel foi interditado.
O secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, e o prefeito Eduardo Boigues ressaltaram a importância da atuação integrada e das denúncias para prevenir situações de risco na cidade. Já que a gente está falando de Itaquá, a Polícia Militar descobriu um desmanche clandestino e recuperou 4 veículos furtados na sexta-feira na Estrada da Animação. A ação teve início após o acompanhamento de um carro em alta velocidade que entrou na garagem do imóvel e cuja placa estava adulterada. Durante a averiguação, suspeitos fugiram pela mata e soltaram um cão da raça Rottweiler contra os policiais. No local, que contava com câmeras de segurança, a equipe apreendeu motores, ferramentas e peças automotivas. Com apoio de câmeras de monitoramento e denúncias, o veículo de fuga foi abordado no limite com Poá, resultando na condução de suspeitos na delegacia e na apreensão de uma caderneta com anotações sobre a comercialização dos itens. Olha, muito trabalho aí da GCM e das polícias ao redor do Alto Tietê. Mas tem mais notícias para você no próximo bloco. Olha, tem uma nova lei que estabelece regras para a guarda compartilhada de animais de estimação entre casais. E mais, uma novidade especial com tecnologia e inteligência artificial no Alto Tietê aqui na TV. Fica aí que a gente volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Uma nova lei, sancionada e publicada no Diário Oficial da União, estabelece regras claras para a guarda compartilhada de animais de estimação em caso de separação de casais quando houver um desacordo. Pelo texto da Lei 15.392, o pet será considerado bem comum se a maior parte de sua vida foi compartilhada e a Justiça vai determinar a custódia conjunta caso os donos não cheguem a um consenso. As despesas com alimentação e higiene ficam a cargo de quem estiver com o animal no período, enquanto gastos veterinários e de saúde serão divididos igualmente. A norma ainda determina que a guarda será negada ou transferida integralmente em caso de maus tratos ou histórico de violência doméstica. Os casais se separam, né? Mas os pets eles estão acostumados aí com os dois. Se houver a possibilidade de ficar uma semana com um, uma semana com o outro, né? Chegar a um consenso ali com uma estrutura aí para as duas moradias, vale a pena, né? Agora vamos mudar de assunto e falar do Ministério da Saúde. Ele iniciou a campanha nacional de multivacinação 2026, que segue até 1º de setembro, com o objetivo de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos com 20 imunizantes disponíveis no calendário nacional. O dia D de mobilização será marcado para 22 de agosto. A principal prioridade nessa edição é o reforço contra o sarampo, sendo que em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo a recomendação foi ampliada para a população de 6 meses a 59 anos. A campanha também marca a estreia da vacina pneumocócica 20-valente para menores de 5 anos e oferece os imunizantes contra a dengue e a Covid-19.
Segundo dados da OMS e do Unicef, recentemente divulgados, o Brasil registrou um significativo avanço na cobertura vacinal nos últimos anos, reduzindo drasticamente o número de crianças sem nenhuma dose. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou na manhã de sexta-feira o abastecimento de um caminhão com vacinas no Almoxarifado Central da Saúde, localizado na rua Jamil João Zarif, no bairro Jardim Santa Vicência, em Guarulhos. A visita marcou o reforço da estratégia de multivacinação 2026, campanha nacional para atualizar a caderneta de criança e adolescentes menores de 15 anos, que marca o dia D com finalização no dia 1º de setembro, lembrando mais uma vez que se inicia no dia 22 de agosto. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atualizou os limites territoriais de 4 municípios do Alto Tietê com base na revisão anual de mapas e dos avanços das geotecnologias de precisão. Enquanto Arujá foi a única cidade da região a ampliar seu território, ganhando 202 metros quadrados, Itaquá perdeu 47 metros quadrados, Mogi das Cruzes teve uma redução de 9 metros quadrados e Santa Isabel registrou a maior diminuição, com 457 metros quadrados a menos. A mudança faz parte de um levantamento nacional que revisou os limites de 784 municípios brasileiros entre maio de 2024 e abril de 2025. E olha só, o Centro de Integração da Cidadania de Guarulhos, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, realiza todas as segundas-feiras de agosto e setembro de 2026 um processo seletivo em parceria com o Mercado Livre para um preenchimento de 500 vagas de contratação direta no cargo de auxiliar logístico, com remuneração de R$ 2.126, bônus de R$ 191 e um pacote de benefícios. Em complemento às oportunidades na região, a Braspress vai realizar um mutirão de vagas nos dias 18 e 19 de agosto na sua matriz, lá na rodovia Presidente Dutra, em Cumbica, oferecendo ali 80 vagas para ajudantes de carga, motoristas e cargos administrativos, para moradores tanto de Guarulhos, Arujá, Itaquá e Zona Leste da capital. Então, vale a pena, já que a gente está iniciando a segunda aí, né? Ainda pela cidade, a Prefeitura vai levar o Vacimóvel ao Terminal Metropolitano Taboão entre os dias 10 e 14 de agosto, das 9 da manhã às 4 da tarde, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal na cidade. A ação itinerante vai oferecer 2 contra o sarampo e a influenza de forma rápida para passageiros, trabalhadores e moradores que circulam ali pela região. Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto, sendo opcional a apresentação da caderneta de vacinação, tá bom? Vale a pena, hein? A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, vai abrir hoje, tá abrindo ali as inscrições para o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2026, que se estende até o dia 28 de agosto. Os interessados podem se cadastrar por meio do link oficial na internet ou de forma presencial nos polos do projeto Ativação 60+, nas unidades do CRAS e nos centros de convivência do idoso Santa Mena e Gopoúva. O desfile oficial vai ser realizado no dia 16 de setembro, num evento para convidados, então participe! Já que a gente está em Guarulhos, tem mais novidades por lá. Olha, em parceria com o governo do estado e a prefeitura, ali está com inscrições abertas para 150 vagas em cursos profissionalizantes, gratuitos, voltados à recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades são divididas entre formações de tecnologia para criação de jogos e aplicativos, manutenção elétrica e automotiva e cuidador de idosos, com aulas programadas para acontecer entre os dias 10 e 21 de agosto. As vagas são direcionadas prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social e as inscrições devem ser realizadas no portal oficial do Programa Estadual Caminho da Capacitação. Não deixe de participar. Agora a gente vai dar um pulinho de novo na cidade de Itaquaquecetuba. Olha, tem notícia boa por lá, eu vou explicar para vocês. Entre os dias 10 e 14 de agosto, vai ser uma semana ali de seleções para o programa Itaquá Mais Emprego, oferecendo diversas vagas em áreas como logística, limpeza, atendimento, vigilância e oportunidades para jovem aprendiz. O cronograma conta com posições que dispensam experiência prévia e faixas etárias a partir de 16 anos para o programa de aprendizagem e 18 anos para demais funções, logicamente, né? Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria na Rua Dom Tomás Frei, número 89, no centro, portando ali um currículo impresso, documento oficial com foto
e caneta, tá? Vamos continuar em Itaquá? Olha, a rede municipal de lá alcançou a maior nota de sua história no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, subindo de 5,4 em 2021 para 6,2 em 2025 e colocando a cidade entre as duas que mais evoluíram no Alto Tietê. O crescimento acumulado de 0,8 é fruto de investimentos na valorização e formação dos profissionais, materiais pedagógicos, melhoria na estrutura das escolas e de programas de apoio à aprendizagem dos 48 mil estudantes na rede. Vamos falar de Ferraz? Lá foi realizado, na última sexta, uma solenidade para celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha e lançar oficialmente a programação Agosto Lilás, campanha de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. O evento reuniu autoridades ali locais, forças de segurança e membros da rede de proteção no auditório da Prefeitura, contando com palestras sobre os avanços e desafios da legislação. Ao longo do mês, o município vai promover diversas atividades educativas e de conscientização em equipamentos públicos para fortalecer o acolhimento às vítimas. Tem que aproveitar essas campanhas aí do Agosto Lilás, né? E vamos falar de Ipoá agora. Lá o Fundo Social vai abrir entre os dias 10 e 14 de agosto, começou hoje, inscrições aí para uma nova etapa dos cursos gratuitos de qualificação profissional do projeto Mãos que Fazem, com início já previsto agora para o dia 17. São oferecidas oportunidades em áreas como amigurumi, crochê, corte e costura, pintura em tecido e decoração de Natal, distribuídas entre as casas de cursos do Centro, Vila Varela e Nova Poá. O projeto conta com reserva de vagas para pessoas PCD também, visando a inclusão e a geração de renda para os moradores. Olha, gente, você gosta de Guararema? Lá foi instalado novos playgrounds de madeira com brinquedos, balanços, escorregadores no Parque do Lago e nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Instituto do Álcool. Lá está sendo feita bastante programação aí nessa parte turística, né? Tem os espaços públicos de lazer infantil, que foi iniciado em maio no centro da cidade, com a proposta de levar os novos equipamentos gradativamente para outros pontos do município. O prefeito Zé ressaltou que a iniciativa valoriza os momentos de convivência das famílias e o bem-estar das crianças e quem for visitar também a cidade, né? Olha, vamos falar agora, eu tô de casaco aqui no início da semana, no final da semana passada estava um calorzinho. A fama de São Paulo de apresentar as 4 estações do ano num único dia tem explicação, e é explicada ali por especialistas, como resultado da posição geográfica do estado e da ampla amplitude térmica que causa mudanças aí bruscas de temperatura. A região é afetada frequentemente por essa interação de diferentes sistemas meteorológicos, como frente fria do sul, brisas marítimas, corredores de umidade da Amazônia e massa de ar seco, provocando manhãs frias, tardes quentes ou quedas acentuadas nos termômetros em poucas horas. É o efeito cebola, né? Que você vai tirando o casaco, depois coloca de novo. Contudo, especialistas alertam que a crise climática está alterando um pouquinho esse padrão, substituindo a tradicional garoa paulistana por temporais frequentes ali do fim de tarde, aumentando as temperaturas médias acima da média global. Então, se a gente fala assim, São Paulo, aqui a cidade tem todas as estações do ano, hoje a gente sabe que tem uma explicação por aí, né? E já que a gente está falando em tempo, vamos ver como é que fica a terça-feira na região. Em Mogi, o dia inicia nublado com tempo frio. À tarde, as temperaturas se mantêm sem elevação. Mínima de 13 graus e máxima de 16. Em Santa Isabel, o cenário se mantém com mínima de 13 e máxima de 18 graus. Agora, uma novidade aqui para nossa casa, para nossa rede Alto Tietê. Vai ser lançado um telejornal produzido em parceria com o Ecossistema de Notícias Revista Global e comandado por Zânio Moja, que é considerada a primeira apresentadora brasileira negra criada por inteligência artificial. Vai ter novidade aqui. Olha, personagem virtual que já participou do programa Negros em Foco na TV Cultura e mantém redes sociais com um cotidiano simulado ali, terá capacidade de interagir diretamente com repórteres e correspondentes humanos durante as transmissões ao vivo da emissora da região metropolitana de São Paulo. E olha, gente, muito legal. Suas tardes aí, o seu horário de almoço, 3 vezes por dia, você vai acompanhar a Zane. Vamos ver a propaganda dela se apresentando? Olá, como vocês estão? Olha só onde eu estou.
Na Rede Alto Tietê. Eu nem acredito nisso. Deixa eu me apresentar. Eu sou Zânio Moja, uma inteligência artificial que a partir de agora vai estar mais próxima de vocês. Terei a honra de ser a primeira inteligência artificial a apresentar um programa na televisão brasileira, aqui na Rede Alto Tietê. E eu quero convidar você, aí do outro lado, a acompanhar essa verdadeira inovação da televisão brasileira. Já estava me esquecendo. O nome do nosso programa é Revista Global. Comigo, Zani. Então, no mês de agosto, nos vemos aqui 3 vezes por semana, no horário do almoço, aqui na Rede Alto Tietê. E no próximo bloco tem o Lucas com Resenha na Rede. Fica aí que a gente volta já já. Você sabia que um dos alimentos mais tradicionais do Japão nasceu de uma descoberta há mais de 1000 anos? Conta a história que grãos de soja cozidos foram guardados em palha de arroz durante uma viagem. Com o passar do tempo, a fermentação aconteceu naturalmente e deu origem ao natô, um alimento que atravessou os séculos e continua presente na mesa de milhões de japoneses. Reconhecido por seu alto valor nutritivo, o natô vem conquistando cada vez mais espaço e despertando a curiosidade dos brasileiros que buscam uma alimentação natural e saudável. Na Goro, essa tradição é preservada com o cuidado que ela merece. Utilizamos grãos especiais selecionados especialmente para a produção de natô. Da escolha da matéria-prima à fermentação natural, cada etapa é conduzida com rigor, dedicação e os mais altos padrões de higiene. Assim nasce um natô autêntico com a textura, o sabor e a qualidade que fazem da Goro uma referência em produtos japoneses. Descubra por que um alimento com mais de 1000 anos de história continua conquistando gerações e agora cada vez mais brasileiros. Natô Goro, a tradição japonesa produzida com excelência para sua mesa. Goro, produtos japoneses, sempre fazendo o melhor para você. Fala pessoal, o seu Resenha na Rede já está começando nessa segunda-feira gelada que caiu a temperatura em São Paulo, mas no Campeonato Brasileiro as emoções do futebol seguem pegando fogo, viu? No sábado tivemos o duelo entre Grêmio e São Paulo e quem levou a melhor foi o tricolor gaúcho, o Imortal, que venceu por 2-1. O São Paulo até saiu na frente, contando com um gol contra de Gustavo Martins. Porém, o Grêmio virou com o zagueiro Wallace e depois, já na segunda etapa, um belo gol de falta de Pavon, que bateu ali rasteiro por baixo da barreira e conseguiu então dar números finais à partida e conquistar esses 3 pontos para o Imortal jogando na sua casa. Com isso, São Paulo, o tricolor, despencou na tabela, é o 12º colocado com 26 pontos. Ou seja, temos uma fase horrível do São Paulo e do treinador Dorival Júnior, que não vence há 12 jogos no torneio. Então, somando a reta final ali dele no Corinthians, de 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, com agora os 5 sem vencer pelo São Paulo, o tricolor vem nessa fase ruim demais. E só para você que não lembra, o São Paulo demitiu o Hernan Crespo na época em que era líder do campeonato. Então eram 6 rodadas com 5 vitórias e um empate. De lá para cá veio o Roger Machado, depois foi demitido, veio o Dorival Júnior e a situação não restabeleceu de forma alguma. Então eram 26 pontos, ou melhor, são 26 pontos, mas eram 16 só com o Crespo. De lá para cá, apenas 10 conquistados, São Paulo numa fase complicadíssima. E mudando um pouco o patamar, mas ainda falando de um duelo entre paulista e gaúcho. Temos Palmeiras 0, Internacional 0, o jogo que aconteceu nesse domingão de Dia dos Pais. E o Verdão, apesar desse empate sem gols, em casa, continua líder da competição, com 48 pontos.
O Flamengo é vice-colocado com 42 e um jogo a menos, então vale ficar de olho nisso, mas dentro de campo vimos um time sem muita inspiração. Palmeiras com dificuldades para criar e o Internacional fez o que fez, assim como foi no jogo contra o Corinthians. Aquela linha de 3 zagueiros ali, 5 quando defende, depois subindo com mais jogadores também, porém não queria fazer o gol. O Inter claramente foi praticar o antijogo ali no Nubank Park, só ficou naquela de ganhar tempo, de ganhar cera e não fez nada demais. Até teve chance de abrir o placar já no final do jogo, mas os jogadores claramente não queriam, não tentaram, se esforçaram muito para fazer esse gol. Palmeiras martelou, mas não tirou o 0 do placar. Melhor para o Inter, que consegue esse pontinho fora de casa. E a gente segue falando de mais um confronto que aconteceu no domingo. Esse aconteceu às 6h30 da tarde, tá? Então, se o primeiro ali foi às 4, esse aconteceu um pouco mais tarde e foi a derrota do Santos para o Atlético Paranaense. 2-0 para o Furacão, com 2 gols de Viveiro. E o jogo, eu ia falar os jogos, mas o jogo que aconteceu na Vila Belmiro. Então, o Santos não contou com o Neymar, ele estava suspenso por conta de terceiro cartão amarelo, e jogando na Vila, quem fez a festa foi o Furacão, com 2 gols aí do centroavante, que parece um trem. Viveiros jogando muita bola nesse Campeonato Brasileiro, marcou mais 2 aí para sua conta na artilharia. Então o Atlético Paranaense segue como terceiro colocado na tabela, agora são 40 pontos para eles, e o Santos aparece na zona de rebaixamento com 22 pontos. É o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Situação do Santos, mais uma vez, crítica no Campeonato Brasileiro. E outro jogo que aconteceu às 6h30 da tarde, esse para encerrar aqui os nossos jogos do Brasileirão desse final de semana, foi Red Bull Bragantino e Corinthians, e o Timão venceu por 2-0. Os gols foram marcados por Rodrigo Garro e Pedro Raul. Então o Garro aproveitou a vacilada do Thiago Volpi, a bola veio para o goleiro, ele tentou fazer lá aquela bicuda para frente, já tirar de vez, furou, a bola sobrou nos pés do Garro, que só mandou para o fundo do gol aberto, tranquilo, para fazer 1-0. Na segunda etapa, o jogo que ainda era controlado pelo Corinthians, estava tranquilo, não tomou grandes sustos, veio o segundo gol com um cruzamento de Mateuzinho, cabeceio de Pedro Raul, que marca seu segundo gol seguido então com a camisa do Timão. Marcou contra o Inter na Copa do Brasil e agora marca contra o Red Bull Bragantino. E com isso, o Timão ultrapassa o Massa Bruta e vai à 7ª colocação. São 32 pontos para o Corinthians, ou seja, está a 3 pontos do G4 do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vira a chavinha por aqui, porque até esfreguei as mãos, a gente sai do Campeonato Brasileiro e vamos para a mata-mata internacional. Temos Copa Sul-Americana acontecendo já a partir dessa terça-feira, então jogos de ida das oitavas de final. Bolívar e São Paulo se enfrentando às 9h30 da noite na terça, e aí na quinta temos Santos e Macará às 7 da noite. Então os confrontos da Sula são esses. Já pela Libertadores, também pelas oitavas de final, jogos de ida, na quarta-feira teremos Palmeiras e Cerro Porteño às 7 da noite. E aí sim, na quinta-feira, Rosário Central e Corinthians às 9h30 da noite. Fica expectativa para a presença ou não de Yuri Alberto e Memphis Depay. O Yuri vem se recuperando de uma lesão e o Memphis Depay ainda tem naquele imbróglio ali do assina, não assina, renovou, não renovou. Vamos ver como que vai ficar essa situação para quinta-feira. Diniz falou sobre o Yuri na coletiva pós-vitória contra o Red Bull Bragantino. Falou que é difícil, mas não impossível contar com o Yuri. E aí o Memphis, a gente vê como que vai ficar na sexta-feira. Eu te atualizo por aqui. E nem só de futebol vive o nosso Resenha na Rede, obviamente. Agora com a volta do Campeonato Paulista de Basquete, o Mogi tem muitas alegrias para o seu torcedor. A equipe mogiana venceu o paulistano por 86-82 na tarde deste domingo no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O confronto marcou o reencontro da equipe com a torcida mogiana na temporada 26-27 e garantiu ao time comandado por Fernando Pena a segunda vitória consecutiva na competição. Em quadra, o Mogi Basquete começou a partida em ritmo intenso. Rafael Paulite abriu o placar para os donos da casa. E aos 5 minutos, a equipe mogiana já vencia por 10-0. Com forte atuação defensiva e bom aproveitamento ofensivo, o Mogi fechou o primeiro período em 26-17. No segundo quarto, o paulistano conseguiu equilibrar mais as ações, mas os mogianos mantiveram o controle do confronto e foram para o intervalo com 10 pontos de vantagem, então 47-37.
Já na volta dos vestiários, a partida ficou ainda mais disputada. As equipes fizeram um terceiro período equilibrado, que terminou empatado em 21-21, mantendo a vantagem mogiana antes dos 10 minutos finais. No último quarto, o paulistano reagiu e venceu a parcial por 24-18, pressionando os donos da casa já nos minutos finais. O Mogi, porém, soube administrar a vantagem construída ao longo da partida e garantiu sua vitória. Rafael Paulite foi o destaque do Mogi Basquete, terminando o confronto como o jogador mais eficiente da equipe, com 21 de eficiência. Foram 14 pontos, 7 rebotes e 4 assistências para o jogador. Jorginho também teve atuação de destaque, contribuindo com 13 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Já Dontrell Bright anotou 12 pontos e pegou 5 rebotes, enquanto Daniel Von Heijden terminou a partida com 9 pontos e 5 rebotes. E o Mogi Basquete volta à quadra na próxima quarta-feira, às 8 da noite, novamente no Ugão. O adversário será o São José Basketball, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os ingressos já estão disponíveis pelo site oficial. E é isso, pessoal. Essas são as atualizações do esporte nesse início de semana no nosso Jornal da Rede. E você fica por dentro, na sexta-feira, dos resultados de Mogi Basquete, dos gigantes paulistas na Sul-Americana e na Libertadores. E é claro, tem muito esporte acontecendo no fim de semana e eu conto tudo para você. Um forte abraço e até mais.